Oi, tudo bem? Como vai você? Nesta terça-feira, feriado de carnaval, nós estamos aqui curtindo uma piscina, esse calor que está fazendo. Mas eu queria meditar nesta tarde com vocês sobre um tema bem interessante. Hoje eu estava lendo o livro de Juízes, ainda falando a respeito do povo de Israel, e nós nos deparamos com o início da história de Davi. Davi, ele foi escolhido ainda jovem, né, na casa de seus pais. E hoje eu estava lendo a parte que fala de Golias. E nesse cenário que eu estou aqui, deixar vocês virem um pouquinho aqui, para vocês perceberem onde eu estou. O pessoal tá aqui, ó, todo mundo na piscina. Hoje ela tá bem cheia. Mas eu tô aqui no cantinho, na sombra. Parei para gravar esse vídeo para nós. A história de Davi e Golias. Uma história bem conhecida, tanto nas histórias infantis como na Bíblia. De uma maneira geral, todos nós conhecemos. É uma história bem interessante. Davi, quando ele se depara com aquilo, ele já tinha sido ungido rei, né? Antes, nos capítulos anteriores, Samuel vai até a casa de Jessé e eles já vai sabendo que tem que ungir um filho de Jessé para ser rei. Jessé põe aqueles mais velhos diante dele, aqueles homens arrões, e Deus ele fala algo: não te assuste, não te surpreenda, não se vá pelas aparências, porque o homem que eu tenho escolhido é o homem segundo o meu coração. E aí o que acontece? Lá na casa de Jessé, ele unge a Davi. Ele derrama óleo sobre Davi. Só que Davi foi ungido rei, mas ele não se tornou rei de imediato. Saul ainda estava no trono. E acontece que os filisteus, os inimigos do povo de Israel, eles levantam um guerreiro gigante para afrontar o exército do Deus de Israel. E ninguém tinha coragem de lutar com aquele homem. Aquele homem, tarde após tarde, dia após dia, ele levantava e afrontava o exército de Deus. O que acontece? Davi vai levar comida para os irmãos a pedido do pai. E quando ele vê aquele homem zarrão, aquele gigante, afrontando o exército de Israel e o povo de Israel e o Deus de Israel, ele fica indignado, porque ele era um homem pacato, um doce cantor de Israel, mas ele era um homem acostumado a batalhas. Ele já tinha vencido leões, ursos, diante das ovelhas, quando eles quiseram perseguir as ovelhas. E Davi olha para aquele homem e ele fala algo bem interessante. Ele diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, ele tem uma visão de aliança. Então a primeira coisa que ele faz é dizer: esse homem não tem uma aliança com Deus, ele é um incircunciso, ele não passou pelo sinal da circuncisão. E nós falamos dessa circuncisão nos primeiros vídeos, lá no iniciozinho do nosso canal. E Davi, ele aponta para esse detalhe, esse incircunciso afrontando o exército de Deus. E ele diz: não, esse homem vai ser derrotado, eu vou lutar. Eu vou até esse homem, vou derrotá-lo e ele vai ser comida de aves assim que eu derrotá-lo. E Saul fica impressionado com a fala daquele jovem e manda aquele jovem guerrear contra aquele homem. Quando aquele gigante vê, ele zomba: vocês mandam crianças para cá, eu vou matar você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Davi continua perseverando na sua fé: eu vou derrotar você, vou cortar a sua cabeça com a sua espada e vou entregar o seu corpo para as aves. Davi, ele vence aquele gigante, não porque ele era um homem forte, destemido, um homem de guerra, mas porque ele era um homem que confiava em Deus. E ele não levanta a bandeira do seu eu, ele levanta a bandeira do seu Deus. Isso nos ensina muito. Pense nisso nesse dia, tá? Eu tenho pensado desde cedo, quando eu li esse texto, eu tenho pensado muito nesse texto. Puxa vida, Davi, ele faz a gente pensar e analisar que a palavra da fé, ela é tudo na nossa vida. E ele se levanta com esta palavra: quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Glória a Deus, é lindo isso. É uma história muito envolvente. Então, se você puder, leia capítulo 17 do livro de Juízes. Lá está Davi agindo.
Minto, estou falando de Juízes, não é Juízes, é 17 de Samuel. Ei, confusão maluca que eu fiz agora de capítulos e versículos. Não, já passamos por Juízes, já estamos em Samuel. Inclusive depois falaremos sobre a história de Ana. Eu pulei a história de Ana, mas é uma história muito interessante para a gente meditar. Fica hoje aí a lembrança da história de Davi, tá certo? Um beijo grande no coração e um bom feriado para todos nós.